Bom, de acordo com pesquisa divulgada pela Organização Mundial da Saúde, estima-se que pelo menos 41 milhões de crianças no Brasil estejam acima do peso. Esse é um número considerado alarmante. Para falar sobre isso, nós conversamos agora com a doutora Carolina Hiller, que é nutricionista. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. É sempre um prazer conversar com você, doutora. Esse realmente é um número assustador, né? 41 milhões de crianças acima do peso no Brasil. Sem exagerar, é alarmante, né? Preocupante, que pode se considerar já um problema de saúde pública. Doutora, o que mais leva à obesidade infantil? Olha, hábitos errados, né? Hábitos alimentares errados, hábitos de vida também. Hoje as nossas crianças estão cada vez mais sedentárias, né, Alcinete? Não brincam mais na rua, né? Como foi a nossa infância. As crianças estão hoje na frente de quê? De um celular, de um computador, de um tablet, paradas, praticamente inertes. E isso chama-se de sedentarismo, que já é considerado pela OMS como uma patologia e associada a hábitos alimentares ruins. Né? Ao mesmo tempo que ela fica na frente do computador, da televisão, ela fica comendo alimentos ali práticos, rápidos, como biscoito, tomando refrigerante, sanduíche. Né? Então uma coisa junto com a outra está levando a esse quadro caótico que a gente tem de obesidade. Por que os pais teimam tanto em dar biscoitos para os filhos, né? Sabendo que é nocivo, totalmente nocivo? Olha, infelizmente é um comportamento assim que... A criança, ela nasce, ela vem ao mundo completamente virgem. São os pais que educam, né, em todo sentido. E a alimentação também faz parte dessa educação, o pai tem que entender isso. E os hábitos maus ou bons, eles têm que estar inseridos, né, nesse processo. Então, se os pais ou a família tem uma alimentação errada, né, onde toma refrigerante, consome muito açúcar, come biscoitos, a criança, consequentemente, ela vai reproduzir esse hábito. Né? Os pais são o espelho e o exemplo para os filhos. Por isso que seria importante, então, desde bebê, já a partir depois da amamentação, já acostumar a criança a, por exemplo, gostar de frutas, suco sem açúcar. Exatamente. A partir de 6 meses de idade, você começa a ofertar os alimentos, papinha, frutinha. E quanto maior uma variedade de alimentos você ofertar para essa criança, melhor. Porque às vezes a mãe ainda incorre no erro, ela só oferta aquilo que ela gosta. Aí eu não gosto de maçã, então eu não vou ofertar maçã para o meu filho. Então, aí já começa o equívoco na educação alimentar da criança. Então, oferte o máximo, claro, dentro da faixa etária, começa a ofertar o máximo de frutinhas que você puder, amassadinha no caso dos 6 meses, né? Suco, nunca colocar açúcar. A criança não sabe o que é o gosto do açúcar. E tem mãe que coloca açúcar no suco. Então, aí a partir daí ela vai começar a sentir falta. Então, a fruta, ela já tem a frutose, que é o açúcar, ela já é doce. Tá? Não sei por que se associa a criança feliz a consumir alimentos nocivos, como os chocolates, balas, biscoitos, refrigerante, né? Infelizmente. Quando você vê uma criança consumindo legumes, uma variedade boa de uma salada muito colorida, eu já ouvi pessoas dizerem assim, coitadinha, ela só come isso. Ou então, coitadinha, ela come isso. É o outro extremo, né? É o extremo, como se a criança tivesse que comer esses alimentos que a gente sabe, que os pais sabem que fazem mal, que podem levar futuramente não, tem muitas crianças hoje já com hipercolesterolemia, hipertensas, em função dos salgadinhos hoje que se consome, das batatas fritas de pacote, que são considerados alimentos mais nocivos que existe. Agora, essa questão de, por exemplo, uma coisa que eu penso que deve agravar muito também é a questão de comer fora de casa, né? Esses fast food, self-service, enfim, é muito sanduíche, é muita batata frita, exatamente. Isso também contribui, né? São tantas coisas, né, hoje o cenário hoje contribui muito para essa criança estar doente, estar obesa. Né? Os fast food, da década de 80, eles entraram no nosso país, alimentação rápida, semi-pronta, sanduíches. Então, existem algumas lanchonetes que dão
o bonequinho para a criança. Uhum. Se dão, não. Se você comprar o sanduíche e ver um bonequinho. Então, não é fácil para os pais hoje ir contra todo esse cenário que existe, que a mídia, inclusive, divulga muito também, né? Então, você tem que ter um certo trabalho hoje, sabe, para educar seu filho. A obesidade infantil, doutora, ela pode levar a que consequências para uma criança, por exemplo? Ela vai ser um adulto doente. Muitas. Vai ser um adulto já obeso, isso pode levar a problemas, inclusive, emocionais, psicológicos, que aí começa o bullying, né? A autoimagem, a autoestima da criança começa... Quando é pequenininho, todo mundo acha lindo, né? O bebê gordo, que coisa fofa, que coisa linda, se associa à beleza. Mas quando vai crescendo, aí o que acontece? Todo mundo já começa a falar, esse menino tá gordo, já começa a chacota na escola. Então, a gente tem que atentar muito para isso. O que você recomenda, né, para os pais aí no dia a dia, na prática do dia a dia, né? Vamos. Primeiro, os pais têm que mudar a sua rotina alimentar também. A família tem que mudar. Se seu filho começa já com sobrepeso, todo mundo tem que mudar. Porque não adianta você, teoricamente, dizer, meu filho, não coma isso, que isso faz mal para você, coma aquilo. Se você faz o errado. Então, a família toda tem que mudar. Se seu filho começa já com sobrepeso ou com obesidade. Por exemplo, pegar um pedaço de melão, colocar, que é extremamente saudável, né? Exatamente. É o melão, frutas, os vegetais, né? São os vegetais, são os alimentos integrais, são os alimentos... Por que a criança, às vezes, tem que ter muito cuidado, que é uma moeda de troca? Para você fazer aquilo que você quer que seu filho faça, você premiar, dá um chocolate, dá um biscoito. Mas por que dar um alimento ruim para o seu filho? Ele vai vir a ser, com certeza, um adulto doente, além de com sobrepeso ou obeso, se chegar à idade adulta. Porque a gente já tem crianças hoje com patologias, crianças hipertensas, crianças com açúcar elevado, colesterol elevado, então possivelmente elas serão uma diabética futuramente. Só para encerrar o nosso bate-papo, é importante a gente aqui colocar que a obesidade ela é classificada de duas formas, né? Tem a endógena ou a primária, né? Aquela criança que já nasce realmente com problema genético e aquela criança que a obesidade vem em consequência do que você acabou de colocar, da má alimentação, não é isso? Você tem que ver, assim, existe já, a obesidade ela é uma patologia multifatorial, né? Então existe já a causa, né, que está lá no DNAzinho, no código genético, né? E aí vai ter que identificar, né, com o pediatra, lógico, desde cedo, essa criança ela tem essa predisposição já. Mas com certeza, Alcina, os hábitos alimentares, os hábitos de vida, eles vêm muito fortemente. Digamos assim, que é o que tem maior peso dentro desse contexto, né? Com certeza. Aí você tem que, aí entra mesmo a família inteira. Atividade física, as crianças estão muito sedentárias, muito paradas, os apartamentos cada vez menores, a criança não tem mais espaço para brincar. E os pais trabalhando fora, não tem muito tempo para dar atenção. Claro, não tem tempo. Prefere que a criança, inclusive, fique na televisão o tempo que não está na escola, refrigerante. Claro. Infelizmente, a criança não está dando trabalho, ela está lá quieta. Aí você oferta exatamente isso, alimentos para ela ficar sossegada vendo televisão e não incomodar os pais. Só que o preço que o seu filho vai pagar futuramente é muito alto. Vai pesar no bolso, né, dos pais. Vai pesar no bolso, claro. Olha, doutora, gostei demais desse bate-papo, né? Foi bem proveitoso, a gente espera aí ter contribuído com você, que é pai, que é mãe, né? Que tem filhos aí pequenos em casa, então você já pega aí essa orientação, a doutora Carolina, né? E se quiser ainda tirar mais dúvidas, o número de WhatsApp para você enviar a sua pergunta está aparecendo para você aí na tela, tá certo? Doutora, muito obrigada pela participação aqui no programa de hoje. Eu agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada.